Oi, pessoal. Antes de começar o programa, um recadinho. Recadinho não, um recadão. Eu participei do podcast Eu Tava Lá com o Brian Rizzo. Ele já esteve aqui com a gente, né, no Comidas do Rio Grande do Sul, falando das suas aventuras em São Paulo e onde achar comidas típicas lá do Rio Grande do Sul, que ele estava acostumado, e a sua vida pregressa antes de vir para São Paulo. Bom, eu estive lá. Ele me convidou para o seu podcast, eu tava lá e eu gravei falando das minhas desventuras chilenas, né? Toda a minha trajetória que fez eu migrar de país até os dias de hoje. E muita coisa que eu não conto aqui, até porque não cabe, eu tenho um podcast de culinária. Não pega bem ficar falando toda hora da minha vida. Mas vocês vão ter um pitaco a mais sobre isso lá no Eu Tava Lá. E ficou bem legal, eu acho que ficou bem legal mesmo. Então escutem lá, o Eu Tava Lá, número 128. Desventuras chilenas comigo, Caio San. Agora vamos pro programa que tá bem legal, hein? Do que você alimenta o seu corpo? Bom questionamento. E a gente não tá falando só de comida, não. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Olá a todos e todas, olá a todos, eu sou a Natália Trivelloni e esse é mais um Comida de Resistência. Seria impossível começar esse programa sem falar diretamente com vocês na questão de uma devolutiva sobre o episódio anterior, que foi a celebração das Mães Imperfeitas, onde a gente falou sobre morte e renascimento, sobre os ciclos da vida e os nossos ciclos, sobre viver as nossas emoções e os nossos lutos, que são performados ou pela partida de alguém ou pela finalização de algumas histórias, de algumas expectativas. É muito novo para mim, por exemplo, saber que eu consigo dialogar e conversar com gente que eu nem conheço, né? Eu tive devolutivas lindas das pessoas que são próximas a mim, que entendem essa história que eu dividi com vocês no episódio anterior como um capítulo da minha vida, mas conhecem todo o restante, né? E quando eu recebo as mensagens que eu recebi de vocês, ou pela @NathTrivelloni, ou pelo Caio, ou pelos directs, que são todas válidas, todas as formas de expressões são muito válidas e são muito acolhidas e gratificantes para mim. Mas quando eu recebo de vocês, que eu não conheço para além das arrobas de vocês, é muito incrível saber que essas histórias, esses episódios pensados, essa ideia do resistir pelo alimento, resistir pelas histórias, consegue conversar com vocês, faz sentido na vida de vocês. Toca a vida de vocês. Eu recebi muitas mensagens falando de pessoas que lembraram da partida de suas mães ou de pessoas muito queridas. Eu recebi mensagens tão lindas, inclusive de uma pessoa que, né, até propôs pra gente, pra mim e pro Caio, um encontro particular pra gente, como gratidão pelo episódio e gente que trocou comigo a receita. Minha mãe fazia tal receita e hoje eu me lembrei de um texto que eu escrevi no meu Instagram, ou acho que era o Danilo que quase queimou o arroz ouvindo o episódio. Ô Danilo, não precisa queimar o arroz não. Mas me deixou muito feliz saber que que uma história nossa, um trabalho, uma iniciativa como esses podcasts que é resistir no sabor e nas histórias, toque vocês, é muito gratificante, é muito acolhedor. Olha a potência que é, né? Olha quantas pessoas de tantos lugares a gente consegue dialogar, ouve a gente consegue tocar, e é uma troca mesmo, né? Porque as histórias saem daqui, chegam aí, vocês devolvem com tanta lindeza, com tanta boniteza, com tanta reflexão, com tanto choro, né? O choro que nessa sociedade machista que a gente vive é visto como uma fraqueza, e não é uma expressão linda do que a gente tá sentindo. Eu vi muitos homens escreverem dizendo, eu chorei, que bom, né? A gente se permite chorar e se emocionar com a história de outra pessoa e pensar, né? Teve um retweet do nosso episódio falando sobre a ligação, né?
desse episódio com partes do livro da Clarissa Pinkola Estes, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, e vocês estão certíssimas. Para mim, Mulheres que Correm com os Lobos é a minha bíblia. É um livro que eu acredito que toda mulher deveria ler. É um manual, é um livro mágico. É um manual da gente se aceitar, da gente se ver, da gente se acolher, da gente aprender a ser o que a gente veio ser nesse mundo. Então eu queria iniciar esse programa agradecendo vocês. É delicioso, pra mim é novo, né? É engraçado até, eu escrevi isso pra uma das pessoas. Eu falei, olha, é até engraçado você tá me contando uma história, que essa minha história te tocou e me contou a sua, que também é muito delicada, e eu não sei se eu te digo obrigada ou não diante disso, porque é novo pra mim, mas obrigada a vocês. É muito bom receber tudo isso, não como audiência, mas como troca, como conexão, como presença, como pessoas que somos. É resistir nos afetos diante desse mundo que tá tão incerto. O mundo já era incerto, né? A vida também, a gente discutiu isso sobre os ciclos, mas agora a gente tem um acréscimo. A gente vive uma pandemia, a gente vive uma luta coletiva, e resistir no afeto, se sentir acolhido por algo, por um episódio de podcast, por uma comidinha gostosa, por memórias, é tão bonito. Que bom, que bom. Saibam que essa troca foi muito gratificante na minha vida. E aí me leva para o episódio de hoje. É impossível a gente falar de comida e não falar de corpo. A gente já falou sobre corpo aqui algumas vezes. A gente falou sobre a morte do João no episódio sobre pão e corpo. O corpo, sobre os corpos negros, sobre o corpo a partir de uma visão social, como o nosso corpo é visto socialmente, com os nossos marcadores sociais. E quando eu trago marcadores sociais, é a primeira coisa que a pessoa vê quando você aparece, por exemplo. Quando eu, Natália, apareço, as pessoas veem uma mulher branca, né, de feições europeias, enfim. Quando João aparecia, é um garoto negro. Esses são os nossos marcadores sociais. E a gente sabe que tanto pela nossa cor da pele, quanto pelo nosso gênero, quanto pela identidade que a gente assume, nós somos muito julgados e nós temos que resistir muito nesse mundo diante disso. Não é verdade? Socialmente, o nosso corpo ele é visto dessa forma. Eu, enquanto mulher, tenho que resistir muito diante de toda uma sociedade machista e patriarcal. Quando eu levo o meu corpo até a rua, quando eu caminho na rua, como mulher, infelizmente, eu tenho que pensar os lugares que eu estou passando, a roupa que eu estou usando. Se eu estou no meu carro, eu uso um tipo de roupa. Se eu vou de transporte público, eu coloco outra. Que horas que eu vou voltar sozinha? Que horas eu vou voltar dirigindo o meu carro? Que horas eu vou passar por determinada viela? Posso passar por uma viela sozinha? Nesse meu lugar de mulher, é isso, né? Esse é o meu marcador social. Quando a gente fala das pessoas negras, a gente fala de todos aqueles relatos que amigos meus e que a gente vê que hoje são muito mais compartilhados. Hoje a gente consegue falar sobre isso, diante desse racismo estrutural que a gente existe. Mas eu tenho relatos de amigos meus que me falaram essa semana, inclusive, Nath, quando a gente é criança, a gente aprende que foi no mercado, primeiro você vai ser seguido e depois sempre saia com a nota de tudo aquilo que você comprou, porque pode ser que te contestem. Pode ser que acreditem que aquilo que tá na tua mochila não foi comprado, foi roubado. Quando você é uma travesti e você tá andando na rua, como será que você é vista? São todos esses marcadores, né? Quando você é uma mulher trans ou quando você é um homem trans, né? Quando você tem outras identidades, ou até mesmo dentro dos próprios gêneros, né? A gente sabe, se eu, Natália, tô num ambiente e tô usando uma sandália havaiana, as pessoas elas vão falar pra mim, havaianas não, hoje não, que hoje é meio hype, assim, mas se eu tô usando um chinelo, vão falar, nossa, como ela é estilosa. Será que a minha amiga negra consegue entrar no mesmo lugar usando um chinelo e ser vista da mesma forma que eu? Essa estrutura que a gente vive, são esses os nossos marcadores sociais. É essa forma que a gente tem que lidar com esse corpo no mundo. São os nossos corpos no mundo, são as nossas resistências nos corpos. Os nossos corpos, eles são excelentes contadores de histórias. Para o externo, na nossa parte exterior, como esses nossos marcadores que eu trago, eles contam essas histórias. Eles contam aquelas histórias quando alguém me vê, sabe que eu sou uma mulher branca,
sabe que provavelmente eu descenda de europeus, porque eu tenho esses traços muito fortes, os meus traços. É isso que o meu corpo de mulher branca, enfim, leva quando está na rua. É a partir dele que eu tenho que resistir diante de tanto machismo. Então a gente fala do nosso corpo nesse momento como um contador de história social. Mas nós somos muitas coisas. E o nosso corpo também conta muitas das histórias de que nós somos. É bonito isso, né? Eu acabei de fazer um curso com o Saloma Salomão, um professor maravilhoso. Sigam nas redes sociais. Se você tá nessa luta antirracista, se você quer conhecer um pouco mais sobre culturas negras, segue o Saloma, faça os cursos dele. É maravilhoso. E num dos dias de curso, o Saloma falou, somos muitas coisas. Somos várias coisas dentro de uma mesma pessoa. E somos. E aí, hoje, eu venho falar com vocês sobre esse outro corpo que a gente tem. Ai, mas não é o mesmo? É o nosso corpo. É bonito, né? Esse corpo aqui, a gente vai conviver com ele até o final do nosso ciclo. Não que ele não mude, porque ele muda. Ele muda porque a gente envelhece, ele muda porque às vezes a gente acha que merece pôr um peito maior, ele muda porque ele abrigou uma vida, então a barriga cresceu, o peito cresceu, encheu de leite. Ele muda porque ao longo da nossa vida ele muda, porque quando você é criança você tem um tipo de corpo, quando você é adolescente você tem outro, quando você é adulto você tem outro corpo. Ele muda porque às vezes as pessoas nascem nos seus corpos e elas não se reconhecem neles. O nosso corpo muda. Ele muda ou quando a gente decide que a gente quer fazer alguma melhoria, que a gente considere que seja melhoria. Ele muda porque a natureza vai tendo esses ciclos de mudança. Ele muda. E aí ele tem uns detalhes muito incríveis. E é para esse corpo hoje. É o nosso corpo íntimo. É bonita essa palavra. Eu tava tentando procurar uma palavra esses dias sobre como é que eu vou trazer para as pessoas essa diferenciação como nosso corpo social, então nós como indivíduos sociais e que outra palavra? Acho que íntimo é bonito. É o teu corpo com você mesmo. E é sobre esse corpo que eu vou falar hoje. E o que eu queria falar sobre ele é: você tem fome de quê? De que você alimenta esse corpo? O que é uma fome? O que é um alimento? Como você enxerga o seu corpo? E aí, pensando um pouco nesse corpo íntimo, que ele não é separado do social e que muito do corpo social, do nosso corpo íntimo está no nosso corpo quando a gente se apresenta socialmente, é como se a gente fizesse um exercício de olhar o nosso corpo. Vocês já fizeram isso? É muito louco, né? Nós mulheres demoramos muito tempo para fazer isso, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente é ensinada a não olhar o nosso corpo na intimidade. Não só esse corpo íntimo, que é quando a gente tá com o nosso próprio corpo, só a gente, sem estar lá fora, sem ninguém olhar, a gente lidando com o nosso corpo, esse é o corpo íntimo. Mas a gente é ensinada a não fazer isso, né? Agora a gente tá numa geração que a gente discute, por exemplo, para algumas mulheres, porque isso a gente tem uma abrangência no que significa ser mulher, e essa abrangência eu entendo como mulheres trans muito bem-vindas e todas as outras pessoas que se consideram mulheres, mas algumas mulheres, em sua biologia, possuem, por exemplo, um elemento chamado clitóris. Olha que loucura! Que, inclusive, é um órgão que nós possuímos que ele é exclusivamente para o prazer. Só que a vida toda nos ensinam que a gente não tem direito a esse prazer. E começam a nos tolher, começam a tolher esse nosso corpo íntimo quando falam que a gente... menina, tira a mão daí, por exemplo. Quando a gente não é ensinada a se tocar, é um pecado, né? É pecado, você menina, é pecado. Quando é ensinado que a gente tem que performar durante as nossas relações sexuais. Ai, mas ninguém fala, você tem que performar. Não falam, porque é velado, né? Porque já tá posto, é estrutural. A gente tá ali pra dar o prazer pro outro. E essa é uma questão, por exemplo, no ambiente da mulher. Mas quando eu proponho esse exercício da gente olhar pro nosso corpo, começa não só nisso, né? Não só nesse meu lugar de fala como mulher. Mas, por exemplo, olhar pro nosso corpo é a gente olhar
as cicatrizes que a gente tem. Você tem alguma cicatriz? Pode ser que você tenha adquirido uma quando você foi andar de bicicleta, caiu pela primeira vez, não sabemos. Uma cicatriz de algum acidente, de alguma história que você viveu. Essa cicatriz faz parte do seu corpo. A gente consegue ver a olho nu, as pessoas também conseguem ver, mas ela é parte de você. Você tem alguma tatuagem? Essa tatuagem é um desenho que você escolheu para adornar o seu corpo. Ele conta uma história. Essa tatuagem faz parte de você, faz parte do seu corpo. Aí a gente vai pensando sobre a nossa ancestralidade. Você tem alguma marca de nascença? Às vezes pode ser uma marca de nascença que você tenha herdado de alguém. Ou melhor, quando você olha o seu nariz, ele se parece com alguém da sua família. Não sei, de repente o formato da sua unha, da sua mão, parece com alguém. É o formato da mão da sua avó. Eu tenho queixo, a família do meu pai, todas as mulheres da família do meu pai têm o mesmo queixo da minha avó, um queixo quadrado italiano. Eu adoro, eu acho que dá uma firmeza, sabe? Todas nós, mulheres, puxamos o queixo da minha avó, um queixo quadrado. Quando eu olho no espelho e eu vejo o queixo quadrado, eu vejo que em mim existe Maria Teresa. Quando eu olho no espelho e eu vejo as minhas sardas, eu vejo que em mim existe a minha mãe. E aí vocês já estão um pouco íntimos dela, né? Do episódio anterior, mas tem uma história muito louca. A minha mãe, ela era ruiva natural, toda sardenta. E minha mãe nasceu em 1958, então não era tão comum as pessoas serem ruivas. E existia toda uma lenda, né, do ruivo. O ruivo tinha uma questão de bruxaria, tinha uma questão muito única, né? Era muito difícil, ainda hoje aqui no Brasil, é muito difícil as pessoas nascerem ruivas. A minha mãe, ela cresceu odiando o corpo dela. Odiando a cor do cabelo dela, odiando ter um corpo com sardas. Uma vez ela confessou pra mim, eu sempre achei lindo sardas, né? Eu gosto muito dessas sardas. Mas a minha mãe não gostava. E uma vez ela contou pra mim que quando ela era criança, ela pensou inclusive em pegar uma gilete e falou, e se eu passar a gilete? Porque ela descobriu que a gilete raspava coisas, tirava coisas. E aí ela falou que ela pensou, e se eu pegar uma gilete e começar a raspar minha pele, será que todas essas pintas saem? A minha mãe foi uma mulher lindíssima, mas que cresceu desde cedo odiando o próprio corpo dela. E aí, assim, novamente no meu lugar de fala como mulher, a gente cresce nessa sociedade, por exemplo, e eu vou me pegar como exemplo, e talvez vocês digam, mas você, não acho que você seja um bom exemplo, porque teoricamente você faz parte de um padrão de beleza que é aceito. Você é uma mulher branca, que dificuldades você teve? Mas o que eu quero falar é desse corpo íntimo, e eu vou falar do meu corpo íntimo pra vocês. Eu cresci numa sociedade que me ensina sempre a detestar o meu corpo. Sempre, essa sociedade ensina a gente que o nosso corpo nunca tá bom. Ele nunca vai ser satisfatório. Ou a gente precisa perder 3 quilos, ou precisa ganhar 3 quilos. Ou a nossa bunda não é grande o suficiente, ou a gente tem peito demais, ou a altura também não é boa. Ou envelhecer, nem pensar. Nem pensar. A semana passada, a Madonna decidiu fazer uma foto de topless. A Madonna não pode envelhecer. A Xuxa também não pode envelhecer. Não é aceito, né? Então, primeiro a gente não é nem ensinada que a gente pode ter prazer. Descobrem um órgão, descobrem, né? Cientificamente vem à tona um órgão com estudos e tudo mais do prazer feminino na década de 80 do século passado. Veja bem, estamos falando de 1980 e poucos, 80 e poucos, eu não me lembro aqui direto. Que é a primeira vez que se fala do clitóris. Em países da África, até hoje, a mulher ela é tão impedida de sentir prazer que ela tem esse órgão mutilado. Ela sofre mutilações. Então, a gente passa por todas essas questões. A não olhar o nosso corpo. Quando a gente olha o nosso corpo, a gente ou tem que escondê-lo, porque também tem isso, viu? As meninas, elas crescem, elas desde cedo são objetificadas demais. Então, esconde esse corpo, menina. Olha só, já tá desse tamanho, já não pode andar de shorts. Já de, 10 anos de idade, olha a bunda que essa menina tem que cobrir a bunda dela, não pode andar. Não pode andar porque o olhar das outras pessoas não permite com que essa menina seja livre. Não é verdade? A gente é desacostumado, a gente não é ensinada a ter prazer, a gente não é ensinada a se orgulhar do próprio corpo, a gente não é ensinada a acolher o nosso corpo.
A gente é ensinado o tempo todo a gastar 1 milhão de coisas em coisas que nem sempre, nenhum remédio para celulite fez efeito até hoje, porque não é bonito. Se tá com estrias também não é bonito. Se o peito tá muito grande porque depois a mulher amamentou uma criança, né? Também não pode. É corpo de mãe. Corpo de mãe, eu já ouvi isso. Ai, olha só. Ou nem parece que teve filho, nem parece que é corpo de mãe. Tanta coisa, né? E aí, quando eu faço esse exercício, e esse exercício de se olhar e se aceitar, eu devo dizer pra vocês que é diário. E que muitas vezes a gente vai falhar. A gente vai falhar naquele dia. E tá tudo bem, ninguém precisa se amar todos os dias, né? A gente não precisa estar se achando linda todos os dias, ou lindo. Agora vai pra um mais geralzão. A gente não precisa estar esse tempo todo. Tem dias que a gente não vai se sentir bem, que tá tudo bem também. Tem dias que a gente quer ficar de moletom, tá tudo ótimo, né? O que já, né? O que dirá essa quarentena. Mas o que eu tô falando é um pouco mais profundo. É fazer esse exercício de olhar. E aí, quando eu fiz a primeira vez esse exercício de olhar pro meu corpo, eu, uma mulher feminista, que tô iniciando um projeto de estudos no Tantra, e a gente pode falar em um outro episódio sobre o Tantra, para além das pessoas acharem que são massagens sexuais, e não é isso. É uma filosofia. Esse exercício que eu tô falando pra vocês faz parte dessa filosofia do Tantra. Quando eu olhei e eu comecei a aceitar o meu corpo, muitas barreiras caíram pra mim. Quando eu olho pras minhas sardas e eu aceito as minhas sardas e eu gosto delas, eu curo a minha mãe. Eu curo a minha mãe, que é a primeira da linhagem que veio antes de mim. Eu curo todas as dores dela. Quando eu olho pra essas sardas e eu aceito, eu curo todas as meninas que virão depois de mim. Porque elas vão saber olhar pra essas sardas de uma outra forma. Elas podem até não gostar tanto. Elas podem até não gostar, mas elas não vão rejeitar ou se rejeitar por conta disso. Quando eu olho as cicatrizes do meu corpo, ele tá contando uma história de experiências que eu tive, que foram boas e às vezes elas podem ter sido ruins, mas elas estão ali para me lembrar disso. Elas estão ali, inclusive, elas podem até me lembrar que eu sobrevivi em certas situações. Quando eu olho a tatuagem que tá no meu corpo, eu consigo pensar na história que eu quis contar e qual que é a importância que teve. Quando eu deixo de usar roupas que não sejam apertadas no meu quadril, porque é quadril largo italiano, é quadril de parideira. Quadril de parideira. Você vai ser boa mãe, hein? Esse quadril é largo. Quadril de parideira. Quando eu deixo de esconder esse quadril que me ensinaram, porque é quadril de parideira e porque eu tinha muita vergonha dele, eu honro todas as minhas ancestrais que me ensinaram que com esse quadril eu posso dançar. E aí, quando a gente fala sobre o que alimenta o meu corpo, o que alimenta? O que você está se alimentando o seu corpo? Hoje a gente não está falando de uma receita física. Hoje a gente não está falando de ingredientes. Hoje a nossa comida de resistência, ela não tem a ver com uma comida específica, com uma receita específica. Ela tem a ver com tudo aquilo que nos cerca, com todos os afetos que a gente dá antes de tudo para nós mesmos, com tudo aquilo que a gente se nutre, que a gente nutre esse corpo íntimo, que conta a nossa história e que vai nos conduzir até o final dos nossos dias, até o final do nosso ciclo. Quando eu falo sobre tudo que nos nutre, eu falo sobre coisas que nos empoderam e nos encorajam. Eu falo sobre a gente se colocar contra todos os padrões que são estabelecidos. Eu falo sobre a gente parar com aquela ideia de chegar no Instagram e ficar se comparando com um fulano de tal, porque somos diversos, somos diferentes, não temos o mesmo corpo. E a gente não sabe qual é a história do fulano de tal. Todas as vezes que eu falo o que a gente está se alimentando, eu proponho pra gente olhar, muitas vezes, eu não sou nutricionista, não sou da área, mas muitas vezes, o que a gente tá... Qual a dieta da moda que a gente tá seguindo? A gente tá tendo um acompanhamento? Essa dieta realmente ela é boa? Se eu tô num profissional, é óbvio que eu vou lá, eu vou conversar com um profissional. Eu tô indo num profissional pra saber por que eu quero emagrecer. É uma questão de saúde? Beleza. Preciso adequar minha alimentação porque ela não tá tão legal? Beleza. Mas eu quero emagrecer pra quê? Quantas coisas eu deixo de comer e deixando de comer, eu acabo me privando da sensação que o alimento me dá.
Quantas coisas eu deixando de comer, eu deixo de ter uma felicidade. Seu corpo, como eu já disse, vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Tem uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Sophie Derham, e ela fala exatamente sobre essa questão das dietas restritivas. Ela fala, comer é algo que você vai fazer até o final da sua vida e você vai fazer muitas vezes ao dia. Porque é que você vai, de repente, numa situação apenas voltada para a beleza, se punir diante do alimento. Para que a gente está fazendo isso? Esse corpo que a gente quer atingir é um corpo que vai nos deixar feliz ou é um corpo para o outro? Esse corpo que a gente quer modificar ou com uma dieta ou com um silicone. E aqui eu não tô falando que é certo ou errado essa questão das intervenções estéticas. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. A gente é livre para isso. Aliás, eu estou apregoando isso. Você é livre para lidar com o seu corpo. Mas quando a gente toma essa decisão de fazer essa mudança, a gente quer fazer para seguir um padrão ou a gente quer fazer porque a gente vai se sentir melhor dessa forma? Existem mudanças estéticas que inclusive exigem um acompanhamento psicológico depois disso. Principalmente quando é focado assim na área do rosto. Porque muitas pessoas não se reconhecem depois. Então, a minha proposta de hoje é sobre o que a gente está se alimentando. O que a gente está alimentando esse nosso corpo contador de histórias. Com o quê? Com o quê? E aqui também não é aquela questão de autoajuda, eu não sou a favor de autoajuda, eu não sou a favor de coachings, não sou a favor de nada disso. Aliás, se você acha que você precisa de um acompanhamento psicólogo, estou super aqui te apoiando e vá num profissional renomado. Fuja dos gurus e fuja dos coaches. O que eu quero falar aqui é do que você se alimenta, por exemplo, nas redes sociais. Nesse momento que tá todo mundo super à flor da pele, diante de uma pandemia, diante de incerteza, se você vive no Brasil que nem eu, então você está diante de um governo genocida, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, né? No meu caso, que vive em São Paulo. A gente está com shoppings abertos, quase 80 mil mortos, a gente está com shoppings abertos. A gente tá num negacionismo ainda incrível. Hoje foi um dia que eu fui ao mercado e as pessoas estão andando livremente sem máscara. Então, diante de tudo isso tão à flor da pele, como você tenta nutrir e acolher o seu corpo? Ai, Natália, mas agora você vai me falar de informação. Vou falar de informação. O que você tem visto? O que tem te ajudado nisso? Quando a gente fala de corpo, a gente também não tá só falando dessa nossa parte física, né? Comecei a falar um pouco disso. Mas o seu corpo abarca suas emoções também. Abarca os seus sentimentos. Quando a gente fala de fome, eu adoro falar sobre isso, que eu acho muito bonito. A gente não tem só a fome orgânica, a fome biológica. Às vezes vocês não estão com assim, eu tô com fome, mas eu queria uma coisinha assim, não sei, meio crocante. Significa que você tá com fome de crocância. Ou quando você fala, eu tô com uma fome, mas eu queria uma coisa mais assim, docinha. Você tá com fome de doce. E a gente também tem as nossas fomes afetivas. A gente também tem as nossas fomes acolhedoras. As nossas fomes... Aquela fome que você tá meio triste, só um chocolate vai resolver. Por que não comer o seu chocolate? Claro que se a gente entrar numa questão de muito chocolate, entrar numa questão de saúde, aí é outra coisa. Mas tirando nada disso, por que não comer o seu chocolate? Qual receita será que você faria se hoje eu trouxesse um desafio para você pensar que a sua comida de resistência é uma receita em que você consiga fazer o exercício de ir no espelho? Primeira coisa, qual seria a comida que você fizesse depois desse exercício de você ir no espelho, se olhar, localizar em você sua ancestralidade, localizar em você coisas que são só suas, pintas que são só suas, o formato da unha que é só seu, aquela covinha que você tem, covinha é lindo, né? Eu acho também, furinho no queixo. Se olhar e se você pudesse fazer um prato para se amar hoje, para se acolher hoje, qual seria? Antes de fazer esse programa, eu sentei junto com as minhas companheiras do Tantra, as meninas que também estão nesse estudo comigo, e eu falei, tô a fim de fazer esse programa e tal, gravar esse programa, tem muito a ver com as coisas que a gente discute sobre se amar o corpo, e eu queria propor uma coisa pra vocês. Qual alimento, exatamente o que eu falei pra vocês fariam, que vocês se acolhem quando vocês estão chateados, ou vocês teriam um acolhimento afetivo pro seu corpo? Nenhuma de nós soube dizer. Eu também não, porque eu nunca parei pra pensar nisso.
Olha que louco, tô nesse exercício de me olhar, de aceitar o meu corpo, de perceber as coisas, de ver, por exemplo, que eu comecei a fazer flamenco porque eu percebi que o meu corpo, ele responde, ele ama estar nessa dança, várias coisas assim. E na hora eu falei, qual comida? A primeira coisa que veio pra mim foi o café. Porque eu sempre falo, café pra mim não é uma questão de hábito, não é uma questão de ser adicta ao café. O café pra mim, ele tem uma função de pausa e acolhimento. Então talvez pra mim fosse o café. O café quando eu quero me acolher, quando eu quero festejar esse corpo. E talvez pensando no meu corpo, bolo. Eu adoro bolo. Bolo quentinho, bolo de vó. Não aqueles bolos, não, bolo. Talvez um bolo gostoso, um bolo de chocolate com aquela calda ainda quentinha, fosse a minha comida de resistência diante de tudo isso. Qual seria a sua? Já parou pra pensar? Eu vou ficar por aqui e eu vou ficar aguardando vocês mandarem todas as mensagens que vocês têm pra mandar. E eu ficaria muito feliz se vocês realmente fizessem esse exercício, se olhassem com a generosidade que vocês merecem ser olhados. Por vocês mesmos. Antes da gente olhar com generosidade o outro, a gente tem que aprender a olhar com generosidade a gente mesmo. Tanto o nosso corpo físico, quanto o nosso corpo social, e quanto o nosso corpo íntimo. Esse corpo lindo, que te carrega, que te leva para os lugares. Esse corpo que dança quando ouve uma música. Esse corpo que, quando tá feliz, talvez coloque um batom lindo vermelho. Esse corpo que te mantém. Esse corpo que consegue te alertar, falar quando você tá meio ansioso, talvez você, sei lá, tem uma dor de barriga. Esse corpo que quando você tá apaixonado, faz você sentir alguma coisa assim no estômago. É esse corpo que te permite encontrar outros corpos, estabelecer conexões, fazer amor, ter prazer no sexo. É esse corpo que entra no mar. Será que esse corpo entra no mar com orgulho ou esse corpo entra no mar querendo se esconder ainda? É esse corpo que conta pra você quando o dia tá frio ou quando ele tá quente. É esse corpo que você carrega o sorriso do seu avô, que você tem o mesmo cabelo da sua mãe. É esse corpo. É esse corpo que talvez você nasceu não se reconhecendo, mas você se adequou para ser quem você veio a ser. Esse corpo. É esse corpo que você soube transformar. Esse corpo que você faz uma performance. Não de prazer, não para agradar o outro, mas esse corpo performance que de repente mostra uma outra faceta sua. É esse corpo. Como é o seu corpo? Como você alimenta esse corpo? Que comida hoje você daria de presente para ele? Até a próxima! Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.